Irmãos, antes de começar a nossa reunião, foi emitido um alerta, de enchentes na nossa cidade. Eu estava dando uma olhada agora no nosso canal do YouTube. Tem um grande número de irmãos participando conosco através do canal do YouTube. Essa ferramenta que Deus tem nos dado para levar a bênção para outros lugares. Aproveitando, você que está aí nos assistindo no nosso canal, pega essa mensagem, manda lá no grupo da família. Pega essa mensagem agora aí, o link dela, compartilha para todo mundo, porque eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Você que está aqui presencialmente, que bom tê-lo conosco. Essa noite vai ser sobrenatural na sua vida, amém? Quantos estão aqui preparados para Deus falar com você? Diga amém. Deus já está falando conosco e Ele vai continuar falando. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem realizado, por tudo que Ele ainda vai realizar. Esse ano só está começando e Deus tem grandes coisas a fazer através de nós. Nós estamos ministrando uma série de palavras, de ministrações. Desde que esse ano começou, essas ministrações estão sendo pautadas em uma parábola de Jesus. A parábola do semeador. E nós falamos nessa semana passada sobre um tipo de semente, a semente que foi pisada pelos homens. Hoje nós vamos falar, e a semente que caiu nas terras, e essa terra tem a ver com o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o segundo tipo de terra, o segundo tipo de coração, onde a semente, que é a palavra de Deus, é lançada. E hoje o tema dessa ministração é quando a fé cria raízes. Repita comigo, quando a fé cria raízes. Diga para a pessoa que está do seu lado, sua fé precisa de raízes. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Lucas 8:5. Essa parábola do semeador, ela é tão rica que eu asseguro para você, irmão, que dá para ministrar pelo menos uns 2, 3 meses só em cima dessa palavra, sem repetir uma que seja. Essa parábola é tão poderosa que molda a nossa maneira de pensar, molda a nossa maneira de agir, de falar e de nos comportarmos. Queremos colher muito esse ano, amém? Para colher tem que ter a terra preparada, coração preparado. O coração que está preparado sempre vai dar muito fruto. Se coloca de pé, Lucas 8, 5 e 6. Depois a gente vai para o verso 13, o pessoal da mídia me ajuda. E depois nós vamos para Colossenses, no capítulo 2. Primeiro, Lucas 8, 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Diga comigo, sobre pedras. Diga assim, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Verso 13 agora. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos pular para o verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. Mas não tem o quê? Raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da desistem na hora da. Agora vamos para Colossenses 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus,
o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de... Vamos repetir esse versículo? Vamos lá, o versículo 6, diga comigo. Portanto, assim como, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você recebeu a Cristo. Pergunta, você já recebeu a Cristo, irmão? Pergunta para ele aí, você já recebeu a Cristo? Então vamos lá, assim como você já recebeu a Cristo, o Senhor, diga para ele, continue a viver nele, enraizado, edificado nele, firmado na fé, como você foi ensinado, transbordando, não, fala mais forte, transbordando de gratidão, amém, amém e amém. Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, ministra a tua palavra ao nosso coração, ministra a tua palavra e que nós sejamos edificados por essa palavra rema que desce do céu. Tudo aquilo que veio nessa noite para impedir, ó Deus, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração, seja quebrado agora, seja repreendido agora. Essa noite é noite de poder do teu Santo Espírito, essa noite é noite de avivamento, essa noite é noite de discernimento, essa noite é noite de libertação. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu creio que existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que ao receber a tua palavra, serão transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tome o seu lugar. Quando Jesus ele conta a parábola do semeador, ele diz que parte das sementes caíram sobre pedras, terreno pedregoso. E olha que coisa interessante. Essas sementes que caíram em um coração pedregoso, encontraram uma terra superficial. Não era profunda. Quando eu era criança, a gente brincava de fazendeiros. E na época tinha um pé de manga no fundo do quintal da nossa casa, lá em Cristalina. E as manguinhas caíam, e a gente pegava os gravetos das folhas de manga e fazia uns boizinhos. E eu era um fazendeiro muito rico com muitos bois. A gente cavava os buracos e fazia o córrego, o rio, a lagoa, aonde o meu rebanho muito grande de bois de manga iam beber água. E eu lembro que nenhuma vez eu estava com a colher da minha mãe cavando um buraco. Ele começou a ser cavado muito rápido, a terra estava aparentemente fofa. De repente, essa colher bateu em uma pedra. E em uma profundidade muito pequena. Não conseguia mais cavar. Porque bateu em uma pedra. A nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, é exatamente como essa parábola que Jesus nos conta. A palavra de Deus germina imediatamente no coração daqueles que se empolgam com o Evangelho. Quantos estão empolgados com o Evangelho aqui? Diga amém. Esse é o amém dos empolgados? Quantos estão empolgados com o Evangelho aqui? Diga amém. É muito bom quando nós nos empolgamos com algo. Jesus vai dizendo que essa semente caiu em meio a um terreno que havia pedras. Mas entenda, havia uma quantidade de terra
Jesus, quando ele explica essa parábola, ele diz lá no verso 13 o seguinte: as que caíram sob as pedras são as que recebem a palavra de Deus com alegria, com empolgação, logo se empolgam, receberam essa palavra, ficaram emocionados, saíram de um culto de domingo como esse, cheios do Espírito Santo, amém. E olha o que a Bíblia diz: mas por não ter raízes, olha o que acontece. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Ei filho, ei filha, você será provado. Deus vai usar absolutamente, escuta essa, tudo para nos provar. E olha que coisa interessante. Nós vivemos em uma geração que é a geração do começar, mas também é a geração que não permanece. É a geração da superficialidade. Não tem raízes suficientes. Alguns dados que nos chamam a atenção. Eu pesquisei isso. Casamentos. Estudos mostram que uma parcela muito grande de casamentos não conseguem chegar ao 7º ano de casado. Muito grande. Estudos revelam ainda que já não existem casamentos que ultrapassam 15 anos. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Isso é raridade hoje em dia. Estudos mostram que a maior parte das pessoas que ingressam em um curso na faculdade, milhares de pessoas iniciam seus cursos superiores todos os anos. Mas um grande percentual de, pasme, 40% não termina. 40% abandona antes de concluir. O problema não é falta de inteligência. É falta de permanência, é falta de raízes. Eu vou entrar num tema, já que nós estamos com a inauguração do nosso Pilates. Academias mudaram a maneira de cobrar, porque quando inicia o ano, todo mundo vai para a academia, faz sua inscrição. Quando termina o mês de fevereiro, não tem mais ninguém. Não continuam. E agora eles estão cobrando anualmente. Adivinha por que eu sei disso? Confessar o pecado diante da congregação dos justos. Quem aqui já pagou a academia e não foi? Quem aqui já pagou 6 meses de academia e não foi? 1 ano e não foi? Eu não estou falando de vocês não, estou falando de mim. O grande problema dessa mentalidade, desse tipo de coração, são os projetos pessoais que no início do ano todo mundo projeta, amém? Novos sonhos, ministérios, planos, cheios de expectativas, mas morrem no meio do caminho. Tem gente que é especialista em começar tudo e não termina nada. É incrível isso. O padrão se repete em todas as áreas da vida. Começa, mas não termina.
não permanece, não cria raízes. E a pergunta não é por que as pessoas começam. A pergunta deve ser por que elas não terminam. É engraçado falar sobre isso, mas isso é uma mentalidade que não vem de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não está em casamentos que são abortados. E aqui eu não quero entrar na pauta, porque essa palavra não é para julgamento, essa palavra é para libertação. Quantos podem dizer amém? Jesus sabia muito bem disso. E antes das estatísticas existirem, ele conta essa parábola. Parte das sementes caíram em uma terra que aparentemente era boa, mas era algo superficial, não criava raízes porque tinha pedregulhos, muitas pedras que precisam ser removidas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, existem pedras que nós vamos remover aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Pedras de tropeço, pedras que nos impedem de crescer, pedras que nos impedem de alcançar o resultado esperado. Existem muitas pedras que Deus está dizendo agora, é necessário remover essas pedras. A parábola do semeador, onde Jesus descreve esses tipos de pessoa. A pessoa que ouve, recebe, se alegra e começa. Aleluia! Ouve, recebe, se alegra, começa, mas não permanece. Abandona. Não porque eram falsas, o sentimento é verdadeiro. Deus sabe que esse sentimento é verdadeiro. Esse sentimento agora, esse ano eu vou fazer pilates em nome de Jesus de Nazaré. Deus sabe que ele é verdadeiro. Deus sabe que você começa. Deus sabe que você faz uma aliança com seu cônjuge. Nós não vamos discutir, nós não vamos brigar. Deus sabe que é verdadeiro, mas você não permanece. Não há raízes suficientes. Existem pedras de empecilhos. Não é porque essas pessoas são falsas, não é porque elas não querem, mas é porque não criaram raízes. Lucas 8,13 diz que elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Como assim, pastor Paulo? Casamentos precisam de raízes. Raízes emocionais. Casamento precisa de raiz. Ser fundamentado, enraigado, fortalecido. Casamentos e relacionamentos precisam da raiz do compromisso. Olha aqui para mim. Você que é casadinho, ou você que vai casar, vai chegar uma hora que você não vai sentir nada. Estou mentindo? Na verdade, talvez vai chegar uma hora que o sentimento... vontade de me matar. Vai chegar uma hora que a beleza não será tão beleza. Vai chegar uma hora que a vontade é de chutar o balde. Tchau. Mas nós precisamos criar raízes. Raízes da palavra e do compromisso que assumimos. Estudos precisam de disciplina. Ministério precisa de disciplina. Saúde precisa de disciplina. Projetos precisam de estrutura. Agora mesmo nós estávamos liberando uma palavra. Precisamos estruturar um ambiente para o que Deus vai fazer nesse lugar. E vai ser grande. Quantos podem dizer amém?
A fé também é assim. Não adianta nada você vir aqui nesse culto de domingo, dar esse amém com alegria, que é muito bom. Isso gera um ambiente, amém? Esse amém empolgante, emocionante, é maravilhoso, porque gera o ambiente da fé. Mas ele não é tudo. Tem gente achando que igreja é só um culto de domingo. Tem gente achando, meu Deus, hoje a gente teve uma reunião com o departamento regional de publicação aqui da igreja, que está servindo a região. E o Rodrigo, o evangelista Rodrigo, deu uma palavra muito poderosa. Ser igreja é muito mais do que atrair pessoas para um culto de domingo e só pegar o dinheiro delas. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em levar a palavra de libertação, de cura, de transformação completa do reino de Deus. Sem raiz, nós não vamos alcançar absolutamente nada. A fé sem raiz não funciona. E tem muita gente que exerce uma fé que só funciona na hora do culto. Na hora do culto de domingo, essa fé é maravilhosa. Mas ela não sobrevive à pressão da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Fé sem raiz reage a um ambiente, mas não suporta o processo de Deus. Fé sem raiz pode até dar um glória a Deus bem alto, pode até pregar eloquentemente, pode até cantar bonito, pode até exercer algo momentâneo no domingo. Deixa eu te falar, eu não sou pastor aqui no domingo só não, irmãos. Você que aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, você é servo dele 24 horas. A gente estava num almoço de família e eu recebi uma ligação, e era sábado, e os familiares que ainda não estão na igreja questionando, perguntando, mas hoje não, ele não tem folga, ele não tem descanso, ele isso, aquilo, vai chamar para comer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando nós estamos enraizados naquilo que Deus nos mandou fazer, nada pode nos parar, não tem hora, não tem tempo, não tem dia. Quantas vezes nós saímos para aconselhar casais 3 horas da manhã, para acudir gente no hospital? E eu não estou falando que férias não são necessárias, eu estou dizendo que é necessário, mas o nosso compromisso não pode, escuta isso aqui em nome de Jesus, Deus quer que você cresça muito, o seu compromisso não pode ser só no domingo, no culto à noite. Essa fé é muito rasa, muito superficial. O nosso compromisso precisa ser com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. A fé sem raiz, ela reage a um ambiente de fé que é gerado pela igreja, mas ela não suporta os processos da vida. Fé sem raiz começa com empolgação, mas termina com frustração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não quer que você seja um frustrado. Ele quer que você se empolgue e permaneça. O maior problema da nossa geração não é a falta de fé. Escutem, o maior problema da nossa geração não é a falta de fé, é a falta de raízes. Gente que aparentemente parece, mas não é. No fundo, é raso. Quem não cria raízes, até começa bem, mas não termina absolutamente nada que dê frutos. Deus está tratando o nosso coração nesses dias, amém? Deus está falando com você que esse ano de 2026, daqui para o resto da sua vida, seu coração vai ser uma terra sem pedras.
sem empecilhos para que os projetos de Deus comecem na sua vida. Por muito tempo eu permiti que algumas pedras paralisassem a obra que Deus gostaria de fazer na minha vida. Por muitos anos eu coloquei a culpa nas desculpas que eu dava. Por muito tempo eu dizia: eu não tenho dinheiro. Por muito tempo eu dizia: eu não tenho quem me ajuda. Por muito tempo eu dizia: eu não tenho um líder. Por muito tempo eu dizia isso, até que um dia Deus falou comigo: para de dar desculpas e começa agora a exercer aquilo que eu te chamei, enraizado na minha promessa, enraizados naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele nos deu. É por isso que Jesus nos ensina hoje: quando a fé não cria raízes, ela não permanece. Primeiro ponto: raízes são o que sustentam quando a emoção acaba. Que hora que a sua emoção vai acabar? Tem emoção que acaba antes do culto terminar. Sabia? Sabe por que eu sei disso? Quantas vezes já saímos daqui 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã? E eu fico pensando assim: gente, essa pessoa acabou de receber uma palavra de Deus. Não é possível um trem desse. A emoção acabou antes do culto terminar. Igreja, quando que a sua emoção acaba? A emoção de muitos num casamento acaba e eles pedem o divórcio. Sabia sim que o camarada não valia muita coisa não. Sabia sim que a irmã também não era lá essas coisas. Mas casou. A emoção acabou. Cadê os homens dessa igreja aqui? Dá um glória a Deus bem alto. Que isso, irmão? Não precisa ficar com medo não. A palavra vai ser boa. Dá um glória a Deus de verdade. Cadê os homens dessa igreja aí? Tem homem muito emocionado. Emocionado até demais. Se é que vocês estão me entendendo. Homem, seja firme. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Homem, crie raízes para ter autoridade. Autoridade dentro da sua casa, autoridade dentro do seu trabalho, autoridade dentro do seu ministério. Larga de ser um emocionadinho. Para com isso, rapaz. Firma. Fala para o homem que está do seu lado aí: firma o golpe. Vamos lá? Eu vou contar de 1 até 3 e a igreja inteira vai dizer: seja homem. 1, 2, 3, vai! Só as mulheres falou? Todos os homens, vamos. 1, 2, 3, vai! Seja homem, rapaz. Crie raízes. Tenha palavra. É feio demais um homem que não tem palavra. Qualquer vento que sopra vai. Pelo amor de Deus. Seja homem. Nós estamos preparando um negócio aí de tropa de elite para os homens aqui dessa região, amém? Esse negócio de homem Nutelinha, não. Me ajuda. Vai trabalhar. Mulher é um artigo de luxo e caro. Eu sou especialista nisso, né? Em casa tem 4. Seja homem. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos empolgar, ou que nós não temos que demonstrar nossos sentimentos, não é sobre isso. Eu estou dizendo que raízes precisam ser edificadas. Raízes são o que sustentam quando a emoção acaba.
A emoção vai acabar quando esse culto terminar, mas as nossas raízes permanecerão vivas. Entenda uma coisa: projetos não são abandonados por falta de capacidade, são abandonados por falta de constância. Tem gente que acha que vira um empresário e amanhã o governo vai dar um subsídio para te abençoar. Esquece. Tem gente achando que o mundo é esse conto de fadas. Não é. Tem gente achando que vai para a igreja e não vai ter problema. Vai. Tem gente achando que vai chegar na igreja e aqui é um monte de anjinho voando que vai falar tudo que te agrada, tudo que você quer. Eu acho que já deu para perceber que não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona a vida, meu irmão. Não é assim que funciona a vida, minha irmã. Seja uma mulher edificante na sua casa. Larga de ser essa mulher emocionada demais, sem firmeza de Cristo Jesus, sem os calos dos joelhos que se dobram em oração. Eu estou cansado dessa geraçãozinha frouxa, fraca, rasa, que você não pode falar nada, que vai embora, eu vou embora para cá, então vai, depois volta. Nós não estamos aqui edificando o reino de Deus para gente sem raiz. O propósito dessa igreja é ser edificada para gente que tem sangue nos olhos, força, coragem. Na fé, nós precisamos ter raízes. Na fé, nós precisamos estar permanecendo. Olha o que Lucas diz no capítulo 8, verso 13: creem durante um tempo. Eu não posso crer só quando me convém. A fé deste coração só funciona quando o culto é forte. Quando é o pregador X ou Y ou Z. A gente está vivendo no meio de uma geraçãozinha tão emocionada. Oh, aleluia! Só fica nisso. Só enquanto o culto acontece. Irmão, nossa fé não pode ser sustentada quando o ambiente é favorável apenas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sua fé está sendo forjada nesses dias. Olha dentro do olho dele ou dela e fala assim: para ambientes desfavoráveis. Ei, olha aqui para mim, Deus vai te colocar em ambientes desfavoráveis. Pastor Paulo, mas essa palavra não é a palavra que talvez está sendo pregada em muitas big churches por aí. Não, ei, escuta aqui em nome de Jesus. A sua fé será fortalecida nesse lugar para ambientes desfavoráveis. Você vai entrar nesse ambiente desfavorável com o poder do Espírito Santo e vai transformar esse ambiente desfavorável em um ambiente da glória de Deus, em um ambiente do poder do Espírito Santo, porque homens e mulheres, servos de Deus, que têm a força do Espírito, que têm o poder do Espírito, enraizados em Cristo, e estão prontos para qualquer batalha. Onde estão esses guerreiros e essas guerreiras da fé aqui? Se você é um guerreiro dessa fé, se você professa essa mesma fé, se você acredita nisso, levanta a sua mão para o céu e dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Nós não estamos edificando uma fé só quando o coração está empolgado. Quando a emoção acaba, a fé permanece. Levanta sua mão para o céu. Mão para o céu e diga: quando a emoção acabar, a fé permanece.
Presta atenção. Raízes não se formam apenas em dias bons. Elas se formam no compromisso diário. A emoção inicia. É capaz de fazer o fogo começar a queimar. Porém, as raízes sustentarão nos dias de adversidade. Segundo, quem não cria raízes, desiste no primeiro processo. Quem não cria raízes, desiste no primeiro processo. Existem processos de Deus. Tudo que cresce rápido, sem raiz, também morre rápido. Essa semana eu estava com meu sogro, ele estava arrumando uma questão para mim lá numa casa. E tinha umas ervas daninhas assim, algumas produzindo algumas flores, e vieram abelhas. E ele ainda falou para mim, isso é abelha. E tá lá mexendo, né? Daqui a pouco a abelha veio e picou ele. Doeu, foi bem na mão, ele continuou o trabalho. No outro dia, minhas filhas estavam lá. E eu vi que as abelhas estavam vindo de novo. Eu peguei um banquinho, coloquei perto desse gramado cheio de ervas daninhas e fui com a mão, tirando todas elas. E como eu estava preparando o sermão para pregar sobre raiz, eu estava arrancando todas pela raiz. Existem coisas que nós enraizamos no nosso sentimento, no nosso coração, que não são boas. Hoje é uma noite propícia para você trocar essas coisas que não são boas por coisas que são boas de Deus para a sua vida, antes que alguma coisa envenenada te pique. Existem coisas que estão todos os dias buscando nos picar. A incredulidade, a falta de perdão, a falta de fé. Na vida espiritual, quem não cria raízes saudáveis, questiona Deus. Quem aqui já viu crente questionando Deus? Vocês sabiam que os incrédulos têm mais temor de questionar Deus do que os crentes? Tem muita gente que não tem raiz questionando a Deus. Quem não cria raiz se frustra muito fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. E responde para mim. Em que ou em quem você confia? Em que ou em quem você confia? Quem é a sua fonte de confiança? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Deus? Então por que você está se frustrando muito com as pessoas? Se a sua fonte é Deus. Por que você está se frustrando com alguém que vai errar? Se a sua fonte é Deus. Sua fonte é Deus, irmão. Então por que você está se frustrando tanto? Qual é a raiz que você plantou que precisa ser arrancada? Qual é o sentimento que você deixou crescer que precisa ser tirado? Entenda algo, igreja. Quem não cria raízes saudáveis confunde o silêncio de Deus com abandono.
Há momentos que Deus se cala. E no silêncio Ele nos ensina. A raiz se forma no tempo certo. Não é na pressa. Deus não tem pressa. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado: Deus não tem pressa. Diga assim comigo: Deus usa processos para aprofundar nossas raízes. Amém? Você está achando que essa luta que você está enfrentando, Deus te colocou nela para você vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Mas não é por causa do ambiente do culto apenas. E o que eu vou falar é muito sério. É por causa de decisão. Eu decido crescer. Isso depende, sabe de quem? Só de você. Crescer depende só de você. Não é do seu papai, não é da sua mamãe, não é do seu pastor. Crescer depende de você. E esse ano nós estamos debaixo de uma palavra profética. Vamos produzir muitos frutos em nome de Jesus. Quem não cria raiz, vai chamar o processo de problema. Quem cria raízes, chama o processo de crescimento. Só que olha para mim aqui, ó. Crescer dói. Sim ou não? Ah, dói. Terceiro, raízes são construídas no secreto. Não nos aplausos. Nas pompas, nas luzes e nos holofotes. Ninguém vê raízes, mas todo mundo vê o fruto. Vamos repetir? Ninguém vê raízes, mas todo mundo vê o fruto. Sim ou não? Ninguém vê raízes, mas todo mundo vê o fruto. Colossenses 2, 6 e 7. Enraizados e edificados nele. Raiz espiritual se constrói quando ninguém vê. Durante 2 anos ininterruptos, eu orei aqui nesse templo, nesse lugar, todos os dias. Bispo Joaquim, eu era líder de jovens, eu tinha a chave da igreja. Antes de ir para o trabalho, eu e o pastor Anderson, que está lá no setor sul hoje, todos os dias, 24 meses, todos os dias. Estava chovendo? Eu estava aqui. Estava frio? Eu estava aqui. Todos os dias. Raízes espirituais não são construídas nos 40 minutos da palavra pastoral de domingos à noite. Não há palco que construa um homem de Deus. Não há holofote que construa uma mulher de Deus. Não há microfone que construa um homem e uma mulher de Deus. É no secreto. Hoje, em muitos lugares que eu vou, as pessoas perguntam qual é o segredo de alcançar níveis ministeriais, liderança nacional, supervisão regional, liderança de uma igreja, pregação fora do Brasil, escrever um livro, direcionar um povo. Qual o segredo? Sabe qual é o segredo? Raízes.
Estou enraizado em Jesus. Entenda algo. É quando a fé é profunda. É quando o povo não está enxergando, mas Deus já te deu, já te mostrou. A fé vai além das pedras do desânimo. A fé vai além das pedras de falta de recurso. A fé vai além das pedras daqueles que te criticam. A fé vai além das pedras daqueles que te abandonaram. A fé vai além. Profundidade. Convicção. Que se fortalece dia após dia, caráter que é formado. Eu preciso melhorar demais. Meu Deus do céu, como eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como líder, eu preciso melhorar como ser humano. É necessário criar raízes. A vida pública que você tanto almeja, forte, cheia de resultados, cheia das bênçãos de Deus, só pode acontecer através do secreto com Deus. Quantos querem ter um ministério próspero aqui, em nome de Jesus? Só tem uma forma. E custa tudo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz. E siga-me. Eu sei que essa palavra não é uma palavra que agrada a grande multidão, mas ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Tanta gente sem história, conduzindo milhares de pessoas rasas na fé. Fracos, mimados, infantis, criancinhas que não cresceram. Deus está falando conosco. O que não é construído no secreto nunca será sustentado em público. Todos os ministros dessa igreja ouçam o que eu estou dizendo. O que não é construído no secreto com Deus nunca vai permanecer em público. Não há ministério que permaneça se não tem um tempo no secreto. Eu me lembro do nosso profetizando, que todos os dias eu cancelei todas as agendas, tudo. E eu vim ali para esse gabinete pastoral, e eu estava desse jeito. Olha aqui para mim, ó. De joelho no chão e pedindo: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não tenho condições de ir. Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não tenho condições de permanecer. A fé precisa ser edificada no secreto. Eu não vou pegar na sua mãozinha e falar: vamos orar agora, meu irmãozinho. Não. Isso é responsabilidade sua. Nós queremos dar muitos frutos, amém?
se não dedicarmos a nossa vida no secreto com Deus, não vai adiantar nada. Quarto e último, raízes definem o tipo da colheita que nós teremos. Quantos querem colher? Quantos querem colher muito? Quantos querem colher tanto que vai transbordar para todos os lados? Raiz rasa produz fruto raso, limitado e escasso. Raiz profunda sustenta colheita abundante. Jeremias 17, versos 7 e 8 diz que é como a árvore plantada junto às águas. A árvore com raiz profunda. A árvore plantada no Senhor. Esse culto Deus vai te dar profundidade. Hoje o Espírito Santo de Deus está te dando profundidade para enfrentar os ventos. Virão muitos ventos em 2026 e nós venceremos todos eles. Raízes profundas que suportam as grandes secas. Antes de uma grande abundância, Deus vai te fazer encarar os desertos. Raízes profundas que sobrevivem às estações. Estava vendo que essa semana na Rússia nevou o suficiente que nevaria em todo ano. E eu estava vendo as árvores, só os galhos secos delas, assim, debaixo de neve. 4, 5 metros de neve. Só um pedacinho daquela árvore. Pastor Joaquim, eu estava pensando, daqui a pouco vai chegar o verão. E existem árvores que vão florescer de novo. Porque vai passar essa estação da era do gelo. Eu quero profetizar sobre a sua vida como um homem de Deus. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, você criou raízes para ultrapassar esses tempos de frio, de sequidão. E agora Deus está te colocando num ambiente propício para você produzir muitos frutos. Ainda essa semana, assim diz o Senhor, eu abrirei o meu bom tesouro e as minhas dádivas dos céus serão compartilhadas com todos aqueles que buscaram raízes profundas, que foram além do superficial, que removeram todas as pedras. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, levanta suas mãos para os céus e diga: Espírito Santo de Deus, derrama essa bênção sobre a minha vida, derrama essa bênção sobre a minha casa. Profetiza aí agora na vida da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus de Nazaré. Essa estação de gelo vai passar, esse deserto vai passar, e nós veremos o resultado da busca do Senhor. Aleluia. Estamos de pé. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu estou de pé. Diga para ele assim: a colheita de 2026 está garantida, Bispo Joaquim. A colheita de 2026 está garantida, pastor José Eurípides. Diga isso pelo menos para 5 pessoas. A colheita desse ano está garantida. Nós vamos criar raízes e Deus nos dará uma grande colheita. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. O tamanho da colheita. O tamanho da colheita sempre será proporcional à profundidade das raízes. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Olha aqui, ó. Hoje Deus não está te chamando para começar algo novo. Ele está te chamando para terminar bem o que você começou. Termine bem. Criar raízes é decisão. Não desista no processo. Não viver só de empolgação. Não abandonar a presença de Deus quando Ele estiver em silêncio. Não negociar a constância. Se você quer viver em 2026 algo diferente, não comece mais nada. Termine aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Eu quero declarar algo com você, e você pode colocar a mão no seu coração e repetir comigo. Diga: minha fé será profunda. Todas as pedras serão removidas. Tudo aquilo que me impede de criar raízes está sendo arrancado agora. Espírito Santo de Deus, cria em mim um coração puro, quebrantado. Cria em mim raízes espirituais. Eu não desistirei no processo. Diga bem forte: eu não desistirei no processo. Minha vida produzirá frutos duradouros. E 2026 será sustentado por raízes, em nome de Jesus.